Mais uma grande vitória do Porto, desta vez contra o Arouca, uma vitória incrível, enorme, gigante. O Porto a jogar com 10 durante uma grande parte do jogo, logo com a expulsão do Martim, logo ali no início da segunda parte, jogou ainda melhor. A equipa mostrou muita atitude, teve essa motivação que eu dizia. Eu tenho dúvidas que se o Arouca não tivesse feito o que fez, de pedir para adiar o jogo, depois da Liga criar todos aqueles problemas, de não deixar adiar o jogo, de marcar de forma até ilegal para poucas horas antes do jogo da Europa. Tudo isso fez com que a equipa ficasse mais motivada. Aquilo que eu dizia, o Arouca era o clube, a equipa que o Porto ia defrontar de menos cartaz nesta semana, acabou por se tornar aquele jogo em que todos os adeptos e com certeza a equipa queriam vingança, e aí está, motivou muito a equipa do Porto, e viu-se, quando o jogador do Porto é expulso, o Martim, o Porto carrega ainda mais, acelera ainda mais, e é uma grande vitória, um grande jogo, inacreditável a exibição do Porto. O Porto volta a esses jogos de grande intensidade, aí para cima do adversário, já se tornou moda, agora já é tradição o Porto festejar os golos, como se tivesse ganho a Liga dos Campeões. É impressionante a união desta equipa, do coletivo, cada golo é uma festa. O Samu, que se lesiona aqui, um azar, eu acho que a lesão não deve ser muito grave, porque ele também corre para festejar os golos todos que surgiram depois do golo dele. O Porto começa o jogo, como sempre, pragmático. O Porto tem aqui duas soluções: ou constrói o jogo rápido, com pragmatismo por um dos lados, direito ou esquerdo, com o Gabri Veiga a deslocar-se mais para a esquerda, a trocar ali posições com o Borja Sainz. Hoje o Francisco Moura, melhor, também ali envolvido no ataque. Ou então com Martim, PP e Froholt, portanto a dar muitas opções ali, tanto ao esquerdo como ao lado direito, como também tem a opção de jogar longo pelos centrais, porque o Bednarek e o Kiwior têm muita qualidade de passe. Conseguem colocar a bola na frente direto para o Borja Sainz, para o PP ou principalmente para o Samu. E é assim que surge o primeiro golo do Porto. Um passe, uma bola direta do Bednarek para o Froholt que hoje esteve incansável, mas já lá vamos, e um grande passe do Bednarek. O Froholt entra o guarda-redes de defesa central, faz uma coisa que eu acho incrível, faz um passe, ele tem ali um discernimento. Eu acho que poucos jogadores, eu não consigo imaginar quem é que no mundo, quem é que se lembraria de fazer aquela assistência. O Samu está completamente sozinho. Isto é já um clássico do futebol, uma jogada daquelas em que o jogador tenta o remate, escorrega, perde a bola, seria o mais natural. E o Froholt consegue no último suspiro, dar um toquezinho para o lado esquerdo, onde o Samu aparece só para encostar. E o Samu marca o golo, e claro, como eu já vos disse aqui, eu acho que o Samu precisa de marcar nos jogos todos. Quando ele marca, ele relaxa e ele começa a jogar melhor. Eu acho que é tudo uma questão psicológica. O Samu é muito explosivo, ele exige-se muito e nota-se que ele precisa de marcar um golo por jogo. O próprio Samu que até se lesiona e não fica tão revoltado como já ouvimos em outros jogos. Eu não sei também se é porque a lesão pode não ser muito grave, mas a verdade é que ele sai não tão cabisbaixo como ao normal. Eu acho que porque ele marcou o golo e ele sente que já fez alguma coisa. Ainda assim, ele mesmo lesionado ainda jogou ali a primeira parte, ainda tentou forçar ali um bocado, mas o Farioli já não gosta muito de arriscar e então depois do intervalo troca e entra o Denis Gul, que passa a ser a única opção para a ponta de lança. Eu não sei qual é a extensão desta lesão do Samu, mas o Denis Gul tem aqui uma oportunidade de ouro para brilhar e esperemos que consiga mesmo, porque é a única opção, sendo que o De Jong ainda está lesionado e agora o Samu também é lesionado. O Porto este ano parece que não se vê livre das lesões. Enfim, eu acho também pelo estilo de jogo do Porto, por nunca virar a cara à luta, por ser tão intenso, vai sempre haver lesões. Acho que já o Porto vai ter que se habituar a isso. E o Denis Gul, surpreendentemente, entra muito bem, faz um grande golo, uma grande combinação ali com o PP, é um grande golo à ponta de lança, espetacular. E como muita gente aqui dizia no canal, o Denis Gul acaba por dar razão a essas pessoas. O Denis Gul dá razão a muitos subscritores que têm comentado que o Denis Gul é bom, tem qualidade e que precisa de oportunidades. Está aí a oportunidade que ele teve, aproveitou da melhor forma, ainda teve ali mais boas jogadas. Ele acabou o jogo praticamente sozinho na frente, como o único jogador do ataque, porque o Porto, depois da expulsão e quando já estava a ganhar 3-0, com o gol do Francisco Moura, também grande golo, grande jogo de Francisco Moura, desta vez a jogar melhor. O Francisco Moura menos pesado, nota-se aqui que ele recuperou. Eu não sei se ele precisava daquela folga no sábado, ou se foram os treinos que o Farioli diz que em Salzburgo, que a equipa se esforçou muito mais nos treinos, não sei o que é que foi, mas o Francisco Moura aqui a jogar melhor. Faz um grande golo também e com 3-0 o Porto decide fechar, decide cerrar linhas, começa também a gerir jogadores, PP, Borja Sainz, começam todos, e o próprio Francisco Moura, a ser geridos, e o Porto fecha-se cá atrás. E é impressionante como é que uma equipa com tanta intensidade, tantos golos marcados, tanta capacidade de criar perigo, tanta qualidade no ataque e no meio campo, o seu ponto forte é a defesa. É impressionante, este Porto continua sem sofrer golos, é a equipa da Europa que menos golos sofre. Eu não sei se... Penso que não há mais de uma equipa na Europa que tenha tão poucos golos sofridos. Apenas sofreu aquele autogol de Noan Pérez. Continua ali a muralha defensiva. E o Porto dá-se ao luxo de se fechar cá atrás. O Arouca não consegue
criar perigo. O Arouca, aliás, só começa a criar perigo quando o Porto se fecha cá atrás. Não tem nenhuma oportunidade de golo clara, mas começa ali também um pouco com um excesso de agressividade, ali aquela entrada dura sobre o Bednarek, algumas entradas que o árbitro deixa passar, mas já lá vamos à arbitragem. E o Porto consegue-se fechar. O Farioli dá um sinal à equipa que noutras épocas seria perigoso, seria até trágico, que é colocar mais um defesa central. Ele coloca o Zaidu e mais o Prepitch e fica a jogar ali com 5 defesas, mais o Pablo Rosário ali a encostar no Varela, tudo à defesa, e a equipa muito bem consegue cumpre bem ali defensivamente, e nos contra-ataques ainda consegue o golo do Zaidu, que leva os adeptos ao rubro. Os adeptos adoram o Zaidu, já temos falado aqui muitas vezes que o Zaidu até estava a ser melhor que Francisco Moura, merecia a titularidade, mas hoje Francisco Moura jogou bem, criou ali bons equilíbrios. Hoje o problema do Porto foi mais a lateral direita. O Martim entrou mal, eu não sei se ele pode ser o tal ritmo de jogo. O Francisco Moura demorou muito tempo a recuperar, mas eu acho que o Francisco Moura ainda é jovem, e fala-se muito do Rodrigo Moura, que não tem jogado o Gabri Veiga em vez do Rodrigo Moura, e toda a gente diz que ele ainda é jovem. Ainda hoje eu ouvi os comentadores falarem disso, que o Rodrigo Moura é muito jovem, ainda vai ter as oportunidades dele. Acho que o Martim Fernandes é a mesma coisa. Estamos aqui a dar oportunidades a um jogador que talvez não tenha ainda essa maturidade para jogar ali. Ele é expulso de uma forma um pouco infantil, acho que é um erro da parte dele. Ele já tinha amarelo, não podia fazer aquela entrada que fez. Agora, também é verdade que o primeiro amarelo é muito precipitado. Esta arbitragem foi uma arbitragem caseira, foi uma arbitragem que já se esperava, depois de tudo o que aconteceu, de toda esta polémica de adiar o jogo, dizer que não havia polícia, porque havia a festa, e depois a Liga não deixar adiar para outro dia, e o Arouca não deixasse no outro jogo. Já só faltava o árbitro, até porque o Porto já tem tido arbitragens a prejudicar durante muitos jogos nesta época. Ainda vamos no início da época, já teve várias arbitragens complicadas, tinha que ser mais uma. Aquele golo do PP, que o PP marca ali um grande remate ali entre o guarda-redes e o poste direito, o árbitro marca um fora de jogo, ele não tem dúvidas que é fora de jogo. Aquele fora de jogo é milimétrico, mas ele não tem dúvidas em assinalá-lo. Várias faltas do Arouca que o árbitro deixou jogar, cartões desnecessários. Eu acho que como o Martim Fernandes, ele podia não ter mostrado logo o amarelo. Ainda assim é verdade que eu acho que ele mostrou o vermelho direto, eu não tenho a certeza. Depois deixem nos comentários, também amanhã podemos analisar melhor, amanhã já com as declarações do treinador e dos jogadores, vamos analisar melhor o jogo, mas eu acho que aquele vermelho é direto, teria que ser o vídeo-árbitro a ver, mas o primeiro amarelo do Martim parece-me exagerado. Pois já ali muitas faltas. O quarto golo do Porto, por exemplo, tem duas faltas claras. Num o jogador joga com a bola com a mão, no outro uma entrada sobre o Alberto Costa. O árbitro manda a seguir, o Zaidu marca o golo. Portanto, o árbitro deixou sempre jogar, mesmo depois quando o Arouca está em cima do Porto, o árbitro deixa jogar tudo, mesmo faltas ali, lembro de uma, por exemplo, sobre o Prepitch, várias faltas que o Arouca fez que o árbitro não marca, portanto o árbitro sempre a deixar jogar, e muito duvidosa esta arbitragem. Eu não gosto muito de falar da arbitragem, depois podem deixar nos comentários lances que acharam que foram mal ajuizados. Eu acho que foram vários aqui a beneficiar o Arouca. Aquela arbitragem chata, aquela arbitragem que noutras alturas, noutras épocas, poderia prejudicar mais, mas este Porto passa por cima de tudo. Eu acho que este Arouca até nem jogou mal. Na primeira parte o Arouca até estava a jogar bem, só que o Arouca não conseguiu sair a jogar nenhuma vez. E é aqui que é impressionante. A pressão que o Porto faz, o Arouca não conseguia sair a jogar nunca. Há ali um momento, para mim é sintomático, isto aconteceu várias vezes, mas há um em que o lateral direito do Arouca tenta sair a jogar e cai o Borja Sainz de um lado e o Samu do outro, e ele fica completamente perdido, mete a bola fora, porque não há mesmo, o Porto faz mesmo muita pressão, e isto é um ponto forte do Porto, evitar as transições do adversário, e o Arouca não conseguiu criar perigo nenhum, só conseguiu depois quando o Porto deixou, quando o Porto recuou para defender, e mesmo assim muito bem. Hoje o Pablo Rosário não jogou a titular, cai por terra aquela teoria que eu dizia que o Pablo Rosário tinha que ser sempre titular. A dar razão mais uma vez também, muita gente comentou aqui que não, que o Varela seria titular e que o Pablo Rosário iria ser suplente se já não fosse preciso lateral direito. O que é certo é que com esta dinâmica de lesões e expulsões, o Pablo Rosário volta aqui a ser apontado como lateral direito, mas como suplente, porque o Alberto Costa hoje mostrou que voltou e voltou bem, os poucos minutos que ele fez em grande forma, portanto o Alberto Costa tem que jogar, e acho que o Pablo Rosário vai ser aqui o suplente entre o meio campo e a lateral direita, mas ele acaba sempre por entrar, e o Farioli confia nele para qualquer posição. Neste jogo, para mim, o melhor em campo, acho que é o Froholt. Bem, o Froholt faz mais um jogo incrível. Ele voltou àqueles jogos iniciais antes da paragem para as seleções, em que ele é incansável. Ele aparece na frente, na defesa, aparece do lado esquerdo, do lado direito. Ele no final do jogo, já com 4-0, sem necessidade nenhuma, podia descansar um pouco. Ele corre o campo todo para pressionar a defesa do Arouca e depois ainda vai ao lado direito outra vez. Os adeptos foram ao rubro. É realmente incrível o esforço que ele faz. Ele e o Borja Sainz, para mim, continuam a ser os dois melhores jogadores, jogadores mais a Porto, jogadores que não param de correr, que não viram a cara à luta. O Borja Sainz mais agressivo, mais aguerrido, faz lembrar mais jogadores a Porto, mas o Froholt também. O Varela hoje também notou-se que estava mais fresco, jogou melhor,
fez aqueles equilíbrios defensivos que ele faz muito bem, ele encosta muito bem nos centrais e depois é muito bom a ler as jogadas, cada jogo que passa ele é melhor a ler as jogadas e a fazer os cortes na hora certa e também a distribuir o jogo. Claro que o Salzburgo para já foi a única equipa que conseguiu ali deixá-lo um pouco sozinho no meio campo sem conseguir distribuir. Hoje ele voltou a distribuir bem o jogo. A dupla de centrais Bednarek-Kivior é um seguro de vida ali para o Diogo Costa, é impressionante, que grande dupla de centrais. Eu impressiono-me como é que o Bednarek só aos 29 anos é que chega a este nível, porque ele é mesmo muito bom. Já o Kivior já vinha com essa fama, realmente tem muita classe. Eu acho que Kivior é mais definido com classe, Bednarek é um centralão. Isto faz-me lembrar, eu estava a tentar durante o jogo alguma analogia, assim um central com o pé esquerdo, eu não estou a ver quem seria. Lembrei-me do Mangala, talvez, Mangala do lado esquerdo, por ter o pé esquerdo, e o Bednarek com o PP. Isto aqui é uma comparação para ver, para tentar lembrar alguma dupla de centrais que tenha sido tão boa. Acho que o PP e o Mangala não jogaram juntos, mas são parecidos os jogadores, diria, o mais parecido possível. Embora eu não sei se o Porto já teve algum central com a classe Kivior, ele é muito bom a distribuir o jogo e de pé esquerdo, porque já teve vários, mas com pé direito. Enfim, se lembrarem de mais algum, podem deixar também nos comentários. Vocês deixam sempre, lembram sempre às vezes de nomes que eu não me lembrava e que realmente fico muito satisfeito em ler. O Prepitz também pé esquerdo, nota-se que está mais verde, mas também entra sempre, é um guerreiro que entra em campo, é mais um guerreiro, também entrou bem. O Rodrigo Mora e o Willian Gomes hoje não tiveram a oportunidade de entrar. Eu lembro-me de uma imagem do Willian Gomes que estava no banco de suplentes um bocado triste, porque claramente ele quer entrar. Dá para ver, o Willian Gomes está em grande forma, depois daquele grande gol que ele marcou, que correu o mundo, ele merecia jogar alguns minutos, mas depois daquela expulsão ele percebeu isso. Viu-se na cara dele que ele estava triste porque ele não ia ter a oportunidade, porque o Porto a jogar com 10 ia querer outros jogadores, um Prepitz que é mais guerreiro, um Pablo Rosário também ali para partir pedra, para segurar o resultado, acabou por marcar 4 golos, porque tem uma atitude incrível e os jogadores são incansáveis, desde o Zaidu ao Froholt, todos eles a correr muito, o Denis Gul a mostrar também serviço, o próprio Alberto Costa que entra, parece que voltou já com a velocidade e a rotação do jogo com o Sporting, e o Willian Gomes via-se que estava triste. O Mora não tão expressivo, que o Mora também já sabia, mas que o Mora então tinha a certeza que não ia entrar, porque quem sai com a expulsão do Martim é o Gabri Veiga. Eu acho que o Farelli faz bem, porque todos os jogadores que estavam ali, o Gabri Veiga seria o que menos dá garantias defensivas, e ele ali pensou logo em defender, mesmo estando apenas 1-0, e tira o Gabri Veiga, então acaba-se as possibilidades do Mora entrar. Os dois criativos, dois meninos bonitos aqui do Porto, não entrou nenhum. E já agora falando em sensações e em imagens, há uma imagem muito boa ali já no final do jogo em que o Vilas Boas está a falar com o Presidente Arouca. O Presidente Arouca parece estar a dizer ao Vilas Boas que já chega de bater no ceguinho. E o Vilas Boas ri-se. Eu estava muito satisfeito, encolheu os ombros como quem diz, pá, foram vocês que pediram, olha, está aí, eu não posso fazer nada. Achei engraçado e interessante essa boa disposição do Vilas Boas. Em contraponto, à má disposição do Presidente do Arouca, que realmente aqui ficou muito mal na fotografia, para os adeptos do Porto, por tudo o que aconteceu, e agora para os próprios adeptos, depois desta humilhação, 4-0 a jogar contra 10, sem conseguir nunca disputar o jogo. Depois, claro, temos então o Froholt, que para mim é o melhor em campo. O Gabri Veiga estava a jogar bem, estava a fazer um bom jogo. Eu continuo a achar que para mim o Rodrigo Mora seria o titular ali, mas o Gabri Veiga tem qualidade, tem as bolas paradas, tem ali alguns bons remates, ele movimenta-se muito bem. Ele é o tal jogador que faz mais a bola correr do que correr ele, e sempre com aquela garra que ele tem. No entanto acaba por sair. O PP faz também um jogo muito competente, ele está a fazer muitos passos. Havia alguém há uns vídeos atrás que eu comparava ao Otávio, eu acho que cada vez mais ele me faz lembrar o Otávio, porque ele está a ficar menos explosivo e a distribuir melhor jogo, a fazer melhores passes, a fazer ali equilíbrios no meio, e também porque hoje tinha um lateral de raiz, eu acho que isso ajudou tanto a exibição do Froholt como do PP. O lateral de raiz em vez do Pablo Rosário faz com que eles não tenham que se preocupar tanto defensivamente. Isto apesar de ter sido o Martim Fernandes, que não é o melhor lateral direito, não entrou muito bem, não fez um bom jogo, no entanto acho que é melhor do que ter o Pablo Rosário. E depois o Denis Gul, que entra também muito bem, mostrou ali, aproveitou bem a oportunidade, mostrou capacidade goleadora, matador, um grande golo, e podia até ter marcado mais, e sempre ali a fazer a tal pressão alta que o Farella tanto gosta. Ainda não vi as declarações, mas acredito que ele deve ter falado do Denis Gul, ele sempre fala dessa capacidade do Denis Gul pressionar. O Denis Gul, por não ser tão forte fisicamente como o Samu, passa melhor entre os defesas. É engraçado que o Porto tem 3 pontas de lança de características diferentes. O Denis Gul seria o menos preferido, mas até está a entrar bem. Sempre que entra bem. O treinador já o tem elogiado muito e agora chegou o momento dele. Em princípio é ele que vai jogar na Liga Europa, a não ser que a lesão do Samu não seja nada, porque falta muito poucas horas para esse jogo com a Estrela Vermelha e, portanto, não há muito. O De Jong está fora das contas, só se o Samu conseguir recuperar. E acho que é merecido. E como eu tenho dito aqui, acho que no limite, mesmo que o Denis Gul não jogue, eu acho que o Porto tem o Borja Sainz e o Mora, que ainda podem jogar ali a falsos avançados. E também a forma como o Porto acabou este jogo com o Arouca, o 4-0, a forma como a equipa, mesmo em 5-3-1, consegue na mesma marcar golo, consegue na mesma atacar, não dá hipótese ao adversário.
faz prever o melhor, mesmo que falte algum avançado. Eu acho que a equipa, em qualquer tática, com este espírito, a equipa vai conseguir grandes conquistas, e acho que esta exibição, este jogo, só vai aumentar o entusiasmo. Se o Porto já bateu o recorde de venda, em tempo recorde de venda dos bilhetes para o jogo com o Benfica, no Dragão, então agora acho que a motivação e o êxtase entre os adeptos ainda está maior agora, e está feito. O Porto conseguiu ganhar o primeiro jogo desta série infernal de 3 numa só semana. Agora vêm os dois mais difíceis, Estrela Vermelha e Benfica, com a motivação em alta, depois de uma vitória no último minuto, agora arrasou completamente o Arouca, e agora vêm esses dois jogos. Eu não sei como é que estará o Benfica deve estar apreensivo por vir ao Dragão, mas antes ainda temos Estrela Vermelha, que vai ser um jogo importante. Ganhar o jogo na Liga Europa em casa é sempre importante. E falta só falar do Diogo Costa, que fez uma exibição segura, não teve muito trabalho. Quando foi chamado a intervir, interviu bem, como tem feito em todos os jogos, até porque ele não sofre golos, só sofreu aquele autogol do Nuno Pérez. Portanto, o Diogo Costa também esteve bem. Resta saber quando é que ele vai renovar. Essa novela da renovação está-se a arrastar, mas parece que não o afeta, porque ele continua muito seguro na baliza. E agora eu quero saber de vocês, o que é que vocês acharam deste jogo, desta grande vitória do Porto, espetacular vitória? Quem é que foi para vocês o melhor em campo? Eu elegi o Frollo, mas podem ser outros. Temos aqui jogadores que deram tudo também em campo. O Frollo, se calhar, foi o que mais correu, como sempre, mas há outros jogadores também aqui. O que é que acharam dessa entrada do Denis Gul? Se alguém sabe que se o Samu, se a lesão é grave ou não, pode ser que neste momento que estejam a ver o vídeo já saibam, podem deixar nos comentários. O que é que vocês acharam das alterações que o Farioli fez na equipa? Tanto no início do jogo como depois no decorrer do jogo. Se vocês concordam comigo que foi uma arbitragem caseira que prejudicou o Porto, se acham que o cartão vermelho do Martim foi bem mostrado, se há alguma opção que o Porto tomou neste jogo que acham que não foi tão boa, que não concordaram por parte do treinador, por exemplo, não ter colocado o Willian Gomes, pode ser uma delas, ou não ter começado logo com o Alberto Costa, que pelos vistos já estava em boa forma. E agora que estamos tão próximos também do jogo com o Estrela Vermelha, podem também já dizer qual é a vossa expectativa para esse jogo, mas amanhã voltamos então com a análise, já com as declarações do treinador e com uma análise mais aprofundada ao jogo e também com a antevisão desse jogo para a Liga Europa. E já sabem, deixem os vossos comentários, eu leio sempre todos. Muito obrigado a todos por assistirem, não se esqueçam de deixar o like, subscrevam o canal se ainda não subscreveram. Um abraço a todos e até amanhã.